Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Eliana é funcionária pública e mora em São Paulo. Quando ela tinha 10 anos de idade, ela estava correndo porque ela estava atrasada para ir para a escola, quando levou um tombo, se esborrachou no chão, raspando o dente no asfalto. Ai! Pois então, isso aconteceu e ela teve uma EQM. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com meia hora de diferença entre a primeira e a segunda publicação. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem a chegar a mais pessoas. E se você, por acaso, também tiver tido uma EQM, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Vamos conhecer a história da Eliana? Você vai amar. Boa tarde, Eliana. Muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal, o que somos nós, a sua experiência de quase morte, as suas muitas experiências. Peço, por favor, que você nos detalhe ao máximo cada uma delas. E também agora, por favor, se apresente, diga o que você faz, de onde você está falando, e a palavra está com você. E mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, Carlos. Mais uma vez, eu quero dizer que é uma honra estar aqui no seu canal. Me sinto honrada de verdade. Esse canal é uma bênção para a minha vida e para de muitas outras pessoas. Meu nome é Eliana Sone, eu sou funcionária pública aposentada, mas terapeuta holística também desde sempre. Consegui conciliar as duas situações. Eu falo de Rio Claro, estado de São Paulo. Eu cheguei até o seu canal depois de muito relutar, porque faz muito tempo, na verdade, desde quando eu conheci o seu canal, eu sempre tive vontade de te mandar, né, compartilhar com você, com todo mundo, as minhas experiências, mas eu acho que agora chegou a hora. Conforme eu comentei com você até na nossa primeira conversa, semana passada eu senti um impulso, um entusiasmo, uma energia, a sensação de que minha alma, a sensação que eu tive que eu estava ouvindo mesmo, uma voz me dizendo, vai, fala com o Carlos porque agora é a hora, então não tem mais o que fazer. Então, embora eu sinta bastante, eu sou uma pessoa tímida, e eu sempre tive assim, receio de estar me expondo, mas agora eu não sei. A partir daquele momento, daquela empolgação, eu falei, não, é a hora, chegou o momento, então eu vou compartilhar com você, Carlos, com todas as pessoas, o que aconteceu comigo. Vamos lá, que eu vou tentar buscar, na linha do tempo, como foi que isso tudo aconteceu. O que mais me chamou a atenção e fez com que eu olhasse para a vida e para o mundo de uma forma diferente, ocorreu quando eu tinha 10 anos de idade. Eu estava indo para aula de educação física e uma colega nossa se atrasou muito e por conta deste atraso nós tivemos que correr para não chegarmos atrasadas. Só que eu sempre fui uma pessoa muito pacata, eu não pratico esportes radicais, eu não corro, eu sempre fui muito pacata. E nesse dia eu tive que correr, porque nós estávamos correndo para chegarmos a tempo na aula. Só que nesse momento em que nós corremos, eu levei um tombo, eu levei uma queda, eu literalmente me esborrachei. Foi uma senhora queda. Por quê? Porque foi aí que tudo começou. Eu estava correndo e eu caí, então eu senti a queda, eu senti fisicamente falando toda a queda. O meu corpo se esborrachando no chão, batendo no meu joelho, eu bati o ombro, mas principalmente o que até hoje eu me lembro e que eu sinto como se fosse hoje, como se fosse agora, foi o meu dente raspando no asfalto. Eu senti tudo. Porém, o que me chamou muito a atenção quando ocorreu é que
ao mesmo tempo em que o meu corpo estava literalmente se machucando, se esborrachando ali no asfalto, principalmente o dente, porque ele ia raspando, deslizando no asfalto, eu estava a uns 20 metros de distância. Eu não sei como, mas eu fui parar lá na esquina. E aí, nesse momento, eu estava... Foi tudo rápido, o tombo em si, a queda foi rápida, fisicamente falando, é por isso que é difícil de explicar. Porém, observando, porque eu estava lá observando o meu corpo caindo. Eu vi, Carlos, é como se ele deu 3 cambalhotas até bater de fato no asfalto. E tudo em câmera lenta. Foi em câmera lenta. Só que nesse momento, o mais doido é que eu conseguia ouvir, sentir o meu corpo se machucando, batendo ali no chão, no asfalto, principalmente o barulho do dente, porque ele ia raspando. E, ao mesmo tempo em que eu estava observando, eu ouvia, porque na esquina, atravessando a esquina, tinha um bar na época. E neste bar, tinham alguns homens que, quando eles viram a queda, eles começaram a rir, tiraram um sarro, sabe? Eles riram da minha queda. E nessa hora eu fiquei muito irritada. Eu pensava assim, como pode, ao invés deles irem lá me ajudar, eles estão aqui rindo de mim? Só que a sensação que é muito doida, porque ao mesmo tempo que eu sentia o meu corpo, eu tinha a sensação física. Eu conseguia ouvir os homens rindo de mim ali. Eu também olhava o corpo caindo e, ao mesmo tempo, 3 casas para baixo era a minha casa. Eu estava preocupada com a minha mãe, que ela ia ficar brava. Porque não era para eu ter corrido, não era para ter acontecido aquilo. Porque eu estava no horário. Por conta de um atraso aconteceu tudo isso. E realmente ela ficou brava. Mas então, Carlos, eu diria que esse, perdão, foi o que mais me chamou a atenção. Foi tudo muito rápido. E naquela época eu me questionava, como é que pode? Porque eu conseguia sentir o corpo caindo, eu conseguia me ver tendo acidente, ao mesmo tempo eu conseguia ouvir os homens rindo de mim, e eu conseguia ainda me preocupar com a minha mãe, que ela ia ficar brava, e foi o que aconteceu. Então essa foi uma experiência que me marcou por uma vida inteira, e literalmente marcou, porque o meu dente ali, né, é algo que eu vou carregar comigo para sempre. Então, Carlos, essa foi a minha primeira experiência. Como são várias experiências que você tem para contar, eu prefiro fazer perguntas e comentários após cada uma delas, para não ficar tudo lá para o final. Então, eu vou fazer algumas perguntas sobre essa que foi uma experiência de quase morte, com algumas características bem próprias, né? Porque não é que você se viu de cima, como normalmente as pessoas relatam, você viu como se você estivesse em pé na própria calçada a uns 20 metros. A uns 20 metros, exatamente. Eu fiquei aqui, olhando tudo. Porque o que aconteceu? Eu olhava o corpo ali, caindo, como eu te falei, em câmera lenta. Carlos, é muito doido, porque eu vi 3 cambalhotas até bater. Então eu não estava de cima, mas eu estava aqui observando tudo à distância. E a percepção de tempo, você falou que era em câmera lenta, mas você viu só aquele trechinho estando fora do corpo, ou depois que você parou no chão, você continuou tendo essa dupla visão ou dupla localização? Olha, Carlos, aí para mim é muito complicado tentar lembrar. Buscar exatamente. Por quê? Porque eu penso, tá? Olhando hoje, voltando para a cena, enquanto eu estava caindo, que eu estava me derrapei, que eu me machuquei, tudo aquilo eu senti estando fora. Eu estava olhando, observando. Então, eu acredito que foi depois, porque senão eu teria voltado já na hora que eu tive o primeiro impacto. O que foi depois? Eu estava aqui olhando, observando. Eu não sei exatamente em que momento eu voltei ali para o meu corpo. Por quê?
Eu busco, eu tento entender o que aconteceu, porque as meninas que estavam comigo, que na época elas eram minhas amigas, só depois eu me dei conta do que tinha acontecido. Eu não sei te dizer se foram segundos ou se foi 1 minuto ou 2, porque eu me machuquei bastante, sangrou. Eu me lembro, o que mais me chamou a atenção, que eu me preocupei muito, foi com o meu dente, porque ele ficou, sabe, acabei com o dente dele. Tanto que a coisa mais estranha é que eu não machuquei o queixo, foi só a boca, foi só o dente. Um dente trincou, que eu tenho ele trincado até hoje, e o outro quebrou mesmo, ele ficou todo craqueladinho. Só que eu só me dei conta que eu estava ali no chão quando as meninas vieram. Porque até então eu não sei te dizer de onde elas vieram. Porque elas estavam comigo na hora da queda, porque nós estávamos indo juntas. Todas estávamos correndo. Só que na hora da queda, eu não sei se elas já estavam lá na frente e eu fiquei para trás. Eu me dei conta do que realmente tinha acontecido comigo, no meu corpo, já fisicamente falando, a hora que eu sentei no asfalto e olhei para mim. Depois de ter acontecido isso. E como é que surgiu a lembrança das 3 cambalhotas? Só mais tarde? Não, a lembrança das 3 cambalhotas é o que eu tenho de mais vívido até hoje. Porque enquanto eu estava aqui olhando, porque assim, eu vi o acidente. Sim, mas você diz que só entendeu o que aconteceu quando você se sentou. Então isso me faz pensar que nesse instante você ainda não tinha o conhecimento das 3 cambalhotas, mas pelo visto eu estou errado. Na hora que eu voltei, que eu estava sentada no asfalto e que eu me olhei, entendeu? Nesse momento, porque foi por isso que eu falo, aqui observando foi câmera lenta, mas o tombo em si deve ter sido muito rápido. Deve ter acontecido muito rápido. Só que na hora que eu literalmente me dei conta do que estava acontecendo, foi quando eu saí daqui e eu estava no meu corpo e que eu olhei o tamanho do machucado, porque me machuquei muito. Foi que eu me toquei tudo que tinha acontecido. Porque quanto à lembrança da cambalhota e de ver o meu corpo caído, tudo aquilo o tempo todo foi nítido. Só que foi a presença. Sabe, a presença no corpo físico, a hora que eu me dei conta do que tinha acontecido. Esse me dei conta do que tinha acontecido inclui o conhecimento de que você tinha dado as 3 cambalhotas, que aí veio para o seu corpo. Sim, e eu fiquei muito assustada. Eu fiquei extremamente assustada, porque durante o tempo todo eu não estava preocupada com o meu corpo. Eu estava preocupada que minha mãe ia ficar brava comigo. Isso foi o que mais me chamou a atenção na época. Quando você estava a 20 metros, olhando da altura, conforme você me explicou, de você em pé, eu pergunto a você, você sentia ter um corpo a 20 metros também, ou você era só uma visão? Carlos, eu sabia que era eu. Eu sabia que era eu. Se eu falar para você que eu vi um corpo, eu só sabia que era eu. Era a Eliana olhando, observando o meu corpo lá. Nesse momento, eu não me preocupei em olhar para o meu corpo físico. Eu só estava ali. Eu pergunto, essa consciência inclui você respirar, por exemplo, você ter uma sensação de peso? Sensação de peso não. O que me chamava a atenção, eu sabia que era eu, era a minha consciência que estava ali. Eu sabia que era eu porque eu conseguia ver tudo. A sensação, eu falo que eu tenho a sensação dos 360 graus, porque eu consigo, sabe como se a gente conseguisse virar a cabeça por todos os lados? Eu conseguia olhar ali, então eu tinha consciência da minha consciência. Mas você não sentia uma necessidade de virar alguma coisa para poder ver? Não, porque tudo acontece simultaneamente, é tudo ao mesmo tempo. Então você poderia pensar que eventualmente você tinha só um ponto de visão para o acontecimento, como se aquele ponto de visão pudesse fazer parte do que você é? Exatamente. É muito estranho. Porque assim, Carlos, não é, eu acho que é uma certeza absoluta. Ao mesmo, é uma energia, eu não sei explicar. É uma consciência viva, real. Porque eu sabia que eu estava ali olhando tudo aquilo de fora.
você tem lembrança do corpo girando, dando a cambalhota, ou só a partir daquele ponto? Eu só tenho a lembrança do que eu vi, porque eu via o corpo dando. Ele deu 3 cambalhotas até bater no chão. Era uma visão externa. Era uma visão externa. Eu vi o meu corpo passando por aqui. Eu vi todo o acidente. A visão interna do corpo você não tem durante as 3 cambalhotas. Olha que doido, porque eu sentia tudo no meu corpo físico, lá, a hora que ele estava caindo e derrapando no asfalto. Fisicamente falando, eu senti tudo, por isso que eu falo. Uma das coisas que mais me impressiona, porque assim, eu fecho os olhos e eu volto para a cena. Uma das coisas que mais me impressiona foi o barulho do dente raspando. Só que eu sentia fisicamente, mas eu via daqui. O meu corpo físico sentiu, mas eu chamo de consciência, a minha consciência estava aqui olhando tudo o que estava acontecendo ali. Se você me permitir, me dá a impressão de que a sua consciência era o todo, porque você sentia a dor do dente lá no corpo. Você só tinha a visão lá a 20 metros. A audição estava no corpo, né? Eu ouvi aqui, isso modificou, foi assim um divisor de águas na minha vida. Porque eu pensava, como é que pode? Eu estou aqui, mas eu não tenho imagem do corpo físico. O meu corpo estava lá. Eu estou aqui, eu estou vendo tudo, eu estou ouvindo tudo, mas o meu corpo estava caindo, estava sentindo lá no chão. Você sentia a dor do corpo, você ouvia o bar e você via de um terceiro lugar. E ainda me preocupava com a minha mãe, porque eu me lembro, Carlos, que eu olhava para o corpo caindo, eu senti tudo fisicamente. Só que eu olhava, eu vi tudo isso acontecendo aqui de longe, né? Dos 20 metros mais ou menos que eu falo que eu estava. Só que ao mesmo tempo, imagina, uma pessoa cai, é rápido, uma questão de segundos. Então, ao mesmo tempo que eu via o corpo, por isso que eu falo que foi em câmera lenta, eu vi o corpo caindo, eu ouvia os homens rindo, eu conseguia ficar irritada porque eles não iam lá me ajudar, ao invés de me ajudarem, eles riam, e ainda conseguia olhar, porque 3 casas para baixo era a minha casa, preocupada com a minha mãe. Queria saber uma coisa, você procurou o canal porque você foi orientada a fazê-lo, pelo que você contou no início da nossa conversa aqui. Olha, foi assim, vontade de estar aqui conversando com você, eu tenho desde quando eu conheci o canal. Desde quando você começou. Essa era uma vontade, por quê? Porque eu me identifico. Quem passa por esse tipo de experiência se encanta com o canal, porque se identifica, não se sente sozinho, se sente acolhido, se sente abraçado. Então eu sempre tive vontade de contar para vocês, essa experiência dos meus 10 anos. Porém, eu sempre segurei. Eu falava, eu tenho vontade de colocar no canal do Carlos lá, mas eu nunca tive coragem. Sério, sabe aquela história da coragem? Inclusive, eu já cheguei, Carlos, sério, eu já comecei a digitar essa história para te mandar. Só que aí eu falava, não, eu entro nos pontos e vírgulas e deixo quieto. Depois eu faço e acabava, mas no fundo era medo, falta de coragem. Só que sexta-feira eu estava conversando com uma amiga muito querida, que aliás é uma amiga que também tem uma experiência, até por isso que nós estávamos conversando, porque é alguém com quem eu posso falar, porque ela me entende, porque ela também passou, ela tem experiências também. Quem sabe ela resolve mandar também o depoimento dela aqui para o canal, vamos ver. E aí eu comentei com ela, nossa, ela falou assim, Li, por que você não conta? Porque eu comentei que eu tinha vontade de mandar para o seu canal. Eu falava, eu não tenho coragem. Imagina, não tenho coragem. Só que na sexta-feira eu senti uma coisa muito estranha, muito diferente. Depois que eu conversei com ela, eu falo que eu recebi assim um balde de energia, sabe? É como se a minha alma enchesse de entusiasmo, de alegria ao pensar no canal, a hora que nós estávamos conversando. E nesse momento, nós paramos de conversar, me veio uma coisa tipo assim, agora é a hora. Por isso que eu falo, é a voz, que eu não sei se é minha
ou se vem, eu não sei, Carlos, eu não sei se é intuição, eu não sei se sou eu mesma falando comigo, mas naquele momento me veio essa força, porque foi uma força, um impulso, um empurrão, e falou, agora é a hora. E aí eu pensei, ai meu Deus, agora eu vou digitar e eu vou me perder. E essa mesma voz falou, grava um áudio e manda. Eu gravei o áudio e mandei. Foi assim que eu cheguei no seu canal, que eu tive coragem. Essa voz, aos 10 anos, naquela situação de um tombo que poderia ter um final mais complicado, e graças a Deus não teve, essa voz não alertou, não falou nada. Você se sentiu acompanhada de alguma forma por alguém, por alguma força nesse episódio? Eu não me lembro de ter ouvido voz ou vozes. Mas eu me lembro, Carlos, que foi muito esquisito. O último, porque antes de ir para a educação, eu levantei, tomei banho, me arrumei, tomei café. Na hora que eu fui escovar os dentes, olha que esquisito. Antes de sair para chamar as minhas amigas, eu me lembro que eu olhei. Você lembra que tinha aquele creme dental Signal, que ele tinha cores assim? Olha que esquisito, eu me peguei pensando nisso esses dias. Eu me lembro que eu coloquei a pasta na escova de dentes, olhei para ela e senti olha que doido pensando nisso. E senti como se fosse uma coisa assim, sabe, um aperto do peito. Um tipo de aflição? Foi. E depois, agora, olhando para a situação, é como se eu soubesse que alguma coisa ia acontecer com o meu dente. Você entende? Porque assim, Carlos, eu machuquei o joelho, eu machuquei o ombro, machuquei feio o joelho. Mas o que mais me pegou na época foi quebrar o dente. Porque aí imagina o bullying, né? Na escola e tudo mais. Essa situação, aos 10 anos, modificou você, além do conhecimento do que aconteceu, mas modificaram seus sentidos, a forma como você sentia existir aqui? Você passou a ter premonição, você passou a sentir o sentimento de quem se aproximava de você? Alguma coisa mudou? Eu não sei dizer exatamente ou efetivamente se alguma coisa mudou em mim a partir desta situação. Porque eu já me sentia um pouco estranha, um pouco diferente, desde sempre. Uma coisa que é minha e que eu não sei dizer se foi a partir dos 10 anos, a partir desta ocorrência aí, é que eu tenho uma coisa eu sempre me preocupo muito com o outro. Eu tenho essa preocupação com o outro. Essa sensação, quando a pessoa está triste, eu sei quando ela está triste. Quando ela está feliz, eu sei quando ela está feliz. Então, só que eu não sei te dizer se isso expandiu a partir disso ou não. É algo que para mim é muito natural, sempre foi. Eu já contei aqui numa outra entrevista do caso de uma pessoa que eu conheço. Ela não quis dar entrevista, ela foi atropelada por um ônibus, tá? Como pedestre, estava atravessando a rua, um ônibus bateu de frente. Instantes antes dele ser atropelado, ele disse que 2 seres o retiraram do corpo. É como se ele tivesse sido levado para longe, não sei o quão longe, alguns metros pelo menos, e ele estava sendo seguro, ele se sentia sendo seguro, mas não era o corpo físico que estava sendo seguro, enquanto ele enxergou, tal como você enxergou a 20 metros o seu corpo girando, ele enxergou o corpo físico dele sendo batido pelo ônibus, de tal forma que ele não sentiu a dor do impacto, o corpo girou e caiu no asfalto. E quando o corpo caiu no asfalto, estava paradinho, esses 2 seres levaram o que era dele, não sei, esse segundo corpo, levaram esse meu amigo até o corpo físico e ele voltou para o corpo naquele instante. É notável a semelhança no seu caso, que durante o acidente em si você foi retirada ou não. Aliás, é uma questão, você foi retirado ou você saiu? A coisa é automática ou tem alguém por trás? Difícil a gente saber, mas de qualquer forma você
não estava no corpo enquanto a coisa aconteceu e logo em seguida você voltou para o corpo. É interessante essa semelhança, né? Exatamente. Eu não sei como eu saí e também não sei como eu voltei. A atmosfera era igual, as cores, a cor das árvores era a mesma, a cor do asfalto era a mesma, a cor das pessoas era a mesma. Eu acredito que nisso não teve diferença. Você viu a cena em câmera lenta. E a risada era em câmera lenta? Não, era normal. É interessante que há uma falta de sincronismo entre a velocidade do tombo que você enxergava e a risada que você escutava. Exatamente. Isso sempre me chamou a atenção. Porque quando eu olhava para o meu corpo, ele estava caindo em câmera lenta. Mas aqui, quando eu ouvia esses homens e me preocupava com a minha mãe, era normal para mim. Eliana, você tem muitas outras experiências. Eu gostaria agora que você nos contasse, tanto quanto possível, na linha do tempo da sua vida. Eu me lembro do momento em que eu nasci. Isso eu sempre conversei com a minha mãe, desde que eu me conheço por gente, tinha essa já condições, né, de perguntar para minha mãe, de falar para ela, porque eu nasci em casa, não deu tempo de ir até a maternidade, eu nasci na minha casa. E a senhora que fez o meu parto, que fez o parto da minha mãe, eu acredito que era ela que estava me segurando no colo. Por quê? Porque eu tenho a vívida lembrança do momento em que eu nasci e estava no colo de alguém. Por quê? Porque neste momento eu abri os olhos e os meus olhos ficaram enormes. Como se eu conseguisse, porque eu olhava tudo. Do mesmo jeito que eu conseguia sentir, ver quando eu tinha 10 anos, que eu acabei de comentar, isso aconteceu quando eu nasci. Porque eu pergunto para minha mãe como que era aquele lugar, porque por muitas vezes eu me achava assim meio maluquinha por passar por esse tipo de experiência. Mas a minha mãe fala que é impossível não ser verdade, porque o cenário era o mesmo. Era exatamente o local, o ambiente, da forma como eu descrevia desde pequena e descrevo até hoje para minha mãe o que aconteceu na hora que eu nasci. Porque eu estava no colo de alguém, porque eu estava no alto, no colo de alguém, eu abri os olhos e eu olhava tudo, por isso que eu falo um olhar 360 graus, quando a gente olha tudo, não sei se era um olhar de curiosidade, não sei como explicar. Veja só, se eu pego um bebê que acabou de nascer, mesmo que, como hoje é comum, ele esteja de olhos abertos, ele vai ver aquilo que a cabecinha dele permite. Você, ao ver tudo à sua volta, me faz pensar que então não eram os olhos físicos que você abriu. Eu também me pergunto, porque assim, sabe quando você olha e você vê tudo? Pela primeira vez, eu tinha acabado de nascer. E o tudo era para frente, para trás, para cima, para baixo? Eu via tudo. E aí eu me lembro que eu foquei, porque tinha a cama e tinha o criado mudo. Em cima desse criado mudo é onde a minha mãe fala, não tem como estar errado. Porque tinha ali, como foi a parteira levou, né, os utensílios, o que ela ia usar para fazer o parto. Eu me lembro de ver os objetos de metal ali em cima do criado mudo. E eu tinha acabado de nascer. Isso é uma coisa que eu segurava, eu não contava para as amigas da minha idade, quando eu era criança, porque eu já achava isso esquisito na época. Na nossa primeira conversa, me deu a entender que você sentia como se os seus olhos fossem maiores, inclusive. Eles cresceram. Na hora que eu abri, é aquela coisa, sabe quando expandiram, foi como abrir, mas não é como abrir e fechar os nossos olhos físicos, o que a gente faz normalmente. Parece que eles cresceram, sabe quando fica enorme? Tá, como um desenho animado. Como um desenho animado, exatamente, como um desenho animado. E qual a próxima experiência? Eu devia ser muito pequenininha, Carlos, 1 ano, 2 anos, mas eu sabia que eu tinha esse sonho. Era uma coisa assim que eu gostava de ir dormir. Eu gostava quando eu ia para a cama. Porque eu sabia que eu ia para esse lugar. Esse lugar, ele era... Imagine o céu. O céu. Só que era um céu rosa. Era um rosa fechado, um tom de rosa difícil de descrever.
Não era um rosa chiclete, era um rosa fechadinho, assim. E era lá, tinha várias crianças. Mais ou menos, eu olhava assim, a gente brincava, tudo mais ou menos da mesma idade. E tudo era rosa. As vestimentas eram rosa, o lugar era rosa. A pele também? Não, a pele não. O lugar era rosa. As roupas eram rosa. Eu me lembro que tinha tinham vários adultos, tá? Pessoas adultas. Era fofinho, porque pareciam nuvens, mas era tudo rosa. Tudo rosa. O que pareciam nuvens? O local onde a gente ficava, porque não era o chão. O chão eram nuvens. E esses adultos estavam fazendo o que lá? A sensação que eu tenho era como se eles fossem monitores, cuidando das crianças. E eles também estavam com roupas rosas? Sim, inclusive tem uma que eu me lembro dela com perfeição até hoje, era uma moça. Eu achava ela tão bonita. Ela tinha o cabelo um pouco mais comprido que o meu, um pouquinho encaracolado, e ele era num tom de caramelo. E ela era tudo rosa. Eram roupas compridas, de manga comprida também. Então esse foi um sonho que toda vez que eu ia para esse lugar eu me sentia muito feliz. Era a minha alegria estar nesse lugar. E as pessoas eram humanoides, traços humanos como eu e você? Sempre normal. E você se sentia bem lá? Eu acho que era mais do que bem. Eu sentia que eu estava em casa. Eu sentia que aquele era o meu... Eu gostava muito de estar lá. Por isso que eu adorava. Eu acordava, Carlos. A sensação que eu tinha é que eu acordava em casa. Era muito confortável, era muito gostoso estar naquele lugar. Mas que com o passar do tempo, depois eu não sonhei mais. Eu não fui mais para esse lugar. Mas era muito bom. Qual a próxima experiência? Bom, a próxima experiência, eu imagino que eu estava com uns 4 anos de idade, mais ou menos. Quando eu era menina, Carlos, criança, de vez em quando eu desmaiava. Eu não sei se era queda de pressão, eu desmaiava. Perdia os sentidos e desmaiava. Só que teve uma vez que foi diferente o desmaio. Eu estava no quintal da minha casa, junto com a minha tia e minha mãe, estávamos em casa. E minha tia estava lavando roupa. De repente, eu senti que eu não estava legal e eu desmaiei. Perdi os sentidos. Naquela época eu já até sabia quando eu ia desmaiar, porque eu olhava na palma da minha mão e ficava branca. Eu desmaiei. Só que nesse dia foi diferente. Por quê? Porque eu vi o meu corpo, a minha tia gritando para minha mãe, que ela ficou muito desesperada. Ela falava: Ana, pelo amor de Deus, corre aqui que a Eliana desmaiou. E eu vi toda a cena. Eu vi a preocupação dela, eu via todo o cenário à minha volta e eu estava olhando aqui também. Tal como eu falei da primeira experiência, que eu ficava olhando daqui, eu ficava olhando de fora. Então, eu via tudo que acontecia. O desespero da minha tia e minha mãe chegando. Quando minha mãe estava chegando, ainda eu lembro que eu pensei: meu Deus, lá vem ela de novo. Porque ela trazia, como eu sempre passava por esses perrengues, né, minha mãe? Eu só não sei te dizer se ela trazia álcool ou vinagre. Inclusive, eu perguntei para ela esses dias, ela não lembra. Ela não sabe dizer se era álcool ou vinagre, ela falou, mas era o que a gente tinha na época, para me reanimar. Então, eu lembro que eu estava aqui olhando, e aí na hora ainda eu pensei, nossa, lá vem ela, porque eu não gostava quando ela passava aquilo no meu nariz. Então, dessa experiência de eu ver todo o cenário, eu me lembro depois só do momento em que eu me debatia muito, porque quando ela passava o álcool, vamos dizer, o vinagre, não sei, no meu nariz, que era para me reanimar, era muito sufocante, eu perdi o ar, era muito horrível para voltar. Mas então essa também foi uma experiência que, embora muito rápida, eu me lembro dela com perfeição. Você desmaiou, saiu do corpo e viu mais ou menos no mesmo ponto de vista que você veio a ver quando tinha 10 anos. Exatamente, mas do mesmo jeito que aconteceu lá, aconteceu aqui também. Eu desmaiei, tá? Só que eu já estava aqui, olhando tudo. Como se virasse uma chave. Tem a visão do corpo, mas tem uma outra visão. Exatamente. E você também percebeu de alguma forma uma mudança no tempo? Não,
Carlos, foi muito como assistir um filme. Sabe quando você está enxergando uma cena? Mas assim, naturalmente, normal. Aí eu já não tive aquela mesma sensação que eu tive aos 10 anos. Você estranhou muito isso ter acontecido ou não? Você se lembra de você chegar para sua mãe, mãe, aconteceu isso, você contou para ela? Eu devia achar estranho, mas eu segurei comigo. Depois é que eu falo. Só que, por exemplo, eu estava até conversando com a minha irmã esses dias, porque ela também desmaiava. Olha que estranho. E ela esteve aqui em casa ainda no domingo e eu perguntei para ela, você lembra? Ela falou assim, mas eu não lembro de nada. Eu falei, mas você nunca saiu do corpo? Você não tem nenhuma lembrança de quando você era menina e acontecia? Ela fala, não, eu nunca vi nada, nunca aconteceu nada. Era comigo mesmo que acontecia isso. Algumas pessoas relatam que não comentavam porque achavam que todo mundo era como elas. Você tinha essa sensação também? Talvez fosse isso, porque eu penso assim, com 4 anos de idade, a gente não tem ainda uma percepção real de como é a vida. De repente, aquilo talvez fosse normal para as outras crianças também. Depois que a gente vai crescendo, né, vai ganhando maturidade. Por exemplo, para você ter ideia, tem coisas que hoje eu falo para minha mãe que antes eu não falava, porque, primeiro, por conta da situação dela, como eu te falei, eu venho de uma família que eles são muito católicos, e tem coisas que eles ou não acreditam ou acham que não é legal, né? Então tem muita coisa assim que se eu for parar e puxar na minha memória, que eu vivenciei, eu não contava por receio do que eles iam pensar. Então tem muito disso também. Você falou que você saiu depois do corpo algumas vezes. Essas vezes que você saiu do corpo, você também não contou para sua mãe? Já depois de adulta? Eu não sei, eu tô com a lista aqui das coisas que você me contou que ia falar nessa entrevista, né? E agora está na hora da gente falar sobre essas 3 saídas do corpo que você considera especiais. Depois de muito tempo, eu conto para minha mãe. Agora eu falo tudo. Com relação ao momento do nascimento, eu sempre falei. Isso eu sempre contei para ela, porque eu precisava saber daquele cenário, porque para mim era estranho já no momento do nascimento ter passado por isso. Hoje ela já sabe, com certeza, ao longo dos anos, de todas as minhas experiências, inclusive ela me conta das dela também, porque minha mãe tem algumas experiências. Minha mãe tem. E ela acha interessante falar sobre isso, ela acha instigante, assim, sabe? Mas me fale então dessas 3 saídas do corpo, por que são especiais? Porque é o seguinte, quando eu era jovenzinha, tinha meus 20 e poucos anos de idade, eu frequentava escola esotérica, eu tenho o meu lado, que eu busco muito esse lado da espiritualidade, não sei nem se foi por conta disso tudo que aconteceu comigo durante a vida. Mas, quando chegava assim os finais de semana, e que eu não tinha que trabalhar, eu tinha os meus sábados à tarde tranquilos, eu adorava, Carlos, ir dormir. Eu sempre gostei de ficar fazendo, sentindo, sabe, o meu corpo, gostava de literalmente dormir e ver se acontecia alguma coisa, justamente por conta desse lado do que a gente aprende dentro dessas escolas, da escola iniciática, desse mundo místico esotérico. Teve um dia específico que eu acredito que tenha sido um feriado, porque foi à tarde que aconteceu. Eu até então, já depois de adulta, conscientemente falando, nunca tinha passado por isso. Eu simplesmente fui deitar, fiquei lá, relaxei. De repente, quando eu me vejo, eu saí. Eu olhei para o meu corpo deitado. Quando eu era criança, tá? Que, por exemplo, aconteceu aquela experiência dos 4 anos e depois dos 10 anos, eu vi o meu corpo. Naquela época, justamente acho que por ser criança, eu não tinha muito receio. Já depois de adulto, a gente vai criando os medos, né? Nós vamos erguendo muros, criando barreiras, né? Então, já na fase de adulta, eu me lembro que foi muito interessante esse dia, porque eu me vi fora do corpo. E quando isso aconteceu, eu pensei, nossa, eu estou no astral.
E nesse momento foi que eu abri os olhos e aconteceu exatamente como no momento em que eu nasci. Os meus olhos cresceram, eles ficam enormes. É como você falou, parece um desenho animado. E eu falei, nossa, eu estou no astral. Mas da mesma forma, você não tinha uma visão externa dos seus olhos, era uma sensação interna, né? Interna, é a história da consciência, porque o meu corpo estava ali. Só que aí eu falava, que legal, eu falei, que legal, eu tô no astral, então eu vou ver o que... Sabe quando você fala, eu preciso explorar isso. Como eu te falei, eu sempre fui muito curiosa, né? Então o que eu falei, já que eu estou fora do corpo, porque eu vi o meu corpo, eu não senti medo, eu só vi o corpo ali, o corpo ficou ali, bonitinho, deitado, dormindo. Aí o que eu fiz? Eu falei, bom, eu saí do quarto, porque a porta não estava fechada. Então eu saí do quarto, fui até a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, eu vi a maçaneta. Eu cheguei, olha que doido, em pensar em girar a maçaneta. Só que nesse momento eu falei para mim mesma, mas você não precisa, você está no astral. Aí foi bárbaro, porque eu passei. Não precisei virar nenhuma maçaneta. Aí eu andei pela área da minha casa. Isso devia ser 1h30, 2h da tarde. Era tarde. Dia, claro, tarde, 2h no máximo. Só que a hora, até então estava dia. Só que quando eu cheguei no portão e olhei para fora, já não era mais dia. Já era uma noite com céu estrelado. E nesse momento, eu voltei. Eu já estava de volta para o corpo. Carlos, eu não comentei da primeira vez que nós conversamos, mas nesta primeira saída do corpo, eu sentia que tinha alguém comigo. Eu não vi e nem ouvi nada. Só que eu sentia que eu não estava sozinha. Eu estava acompanhada. Só que eu não vi nada. Então, quando eu cheguei e olhei para o portão, já não era mais dia, era noite. E aí eu já estava de volta no meu corpo. Então essa foi a minha primeira experiência de uma forma, vamos dizer assim, consciente. Eu sabia o que estava acontecendo. Você, quando atravessou a parede ou a porta, você sentiu alguma coisa ao atravessar? Quando eu atravessei a porta, não, eu só senti uma felicidade. Olha, eu consigo atravessar. Essa foi a primeira experiência. A segunda não teve muita riqueza de detalhes, só aconteceu a mesma coisa. Só que isso não foi durante o dia. Essa segunda experiência foi durante a noite. Eu simplesmente desdobrei também, naturalmente. Eu vi o meu corpo dormindo, mas eu só observei o quarto. Eu lembro que eu andei no quarto. Eu não estava... Eu caminhei, passeei, vamos dizer assim, pelo quarto e vi o meu corpo ali e já voltei. Eu não saí dali. A terceira experiência foi mais delicada, porque quando eu também desdobrei, como na primeira vez, foi igualzinho, e aí eu fui acometida da curiosidade, que eu sempre tive curiosidade se eu conseguia passar pela parede. E nessa experiência, quando eu também, porque sempre com essa sensação de abrir os olhos, tá? Isso é uma coisa que eu acho que deve ser meu, natural, uma coisa minha. Eu vi que eu estava desdobrada, eu vi o meu corpo, e aí eu falei, legal, agora eu vou passar pela parede. Então, Carlos, eu passei pela parede. Eu fiz essa experiência. E foi a coisa assim, incrível, ela é bárbara a experiência, porque quando eu entrei, porque eu entrei, eu passei, né, pela parede, eu vi tudo. Micropartículas, é tudo muito rápido. Nessa experiência foi muito louco, porque eu sentia que eu olhava mesmo, sabe, a cabeça, sabe quando você olha, você vê tudo ao mesmo tempo, muito rápido, e eu ouvia o barulho, tinha um som, que eu costumo dizer que é o som de quando a gente abre um refrigerante, coloca ele no copo, faz aquele tsh. Sabe quando a gente joga o refrigerante e forma aquele monte de bolinhas? Foi exatamente isso que aconteceu quando eu passei pela parede. Só que aí eu já estava de volta no corpo. Então essa é uma experiência também que não tem como esquecer.
É interessante que quando você passou pela porta, você não sentiu nada disso. Não, pela porta não, mas pela parede. E essas micropartículas que você via no interior da parede me faz pensar nas chamadas micropartículas que algumas pessoas já enxergaram na nossa realidade total, não só no interior da parede. Você não, você via uma realidade aparentemente normal aqui, as micropartículas dentro da parede e uma realidade normal depois, é isso? É isso, exatamente. Você me falou de uma vez que você viu, você me mostrou, eu sei que você vai mostrar aqui, até uma esfera azul. Eu achava que tivesse sido numa dessas saídas, não foi, né? Não, porque essas 3 foram as experiências fora do corpo. O que acontece comigo é que eu tenho sonhos, eu tenho sonhos lúcidos, eu já tive milhões de sonhos lúcidos, mas esse que eu vou contar para você aqui, ele me chamou a atenção porque eu fiquei em estado de êxtase quando aconteceu comigo. Foi um sonho mesmo, eu fui dormir, como todo dia, e aí eu acordei, mas, Carlos... Eu queria que você explicasse quando que para você é um sonho lúcido e quando que para você é uma saída do corpo. O sonho lúcido é o sonho que a gente tem todo dia. É uma coisa que, assim, ele não tem... Ele é uma coisa assim que não tem como a gente colocar... vai ser assim, assim, assado. Os sonhos são muito malucos. A gente vê pessoas que a gente conhece, que não conhece. A gente se vê em lugares estranhos. Mas por que você chama de lúcido? E por que você não diz simplesmente um sonho? Porque eu tenho sonho, mas a sensação que eu tenho é que existe um controle, algum tipo de controle ou consciência durante o sonho lúcido que eu não tenho nos meus sonhos. Exatamente, é que está a diferença. Porque no sonho lúcido, eu meio que acordo, eu sei que eu estou naquele lugar. Eu vou dormir, eu estou dormindo, mas é como se eu acordasse nesse outro lugar. Por isso que eu falo, é lúcido, é real. Embora o meu corpo esteja lá dormindo, eu me vejo nesse outro lugar. Você se vê nesse outro lugar e você tem uma lucidez tal como aqui. Tal como aqui. Por exemplo, já que você tocou no assunto, eu vou falar desse. Eu estava dormindo normalmente, e quando eu me vi nesse lugar, que é mais ou menos assim, eu costumo dizer que eu acordo nesse lugar. Eu acordei nesse lugar. Eu simplesmente, eu vou mostrar então para vocês, eu me vi num lugar assim, ó, nesse tom de azul aqui, com todo esse brilho. Eu me senti num lugar assim, não era uma esfera, era a cor, tá? O brilho era isso aqui. Eu estava envolta, literalmente solta no ar, porque ali eu sentia que eu estava, sabe como se eu estivesse flutuando? Eu estava olhando tudo, era maravilhoso. E aí eu olhava para a Terra, eu conseguia ver o globo de muito longe, que era pequenininho, talvez até menor que a esfera. E nesse momento, eu fui acometida durante o tempo que eu fiquei, porque eu acho que eu consegui ficar até aqui um pouquinho, porque eu fiquei muito maravilhada ali. Eu queria ficar ali, Carlos. É lindo demais, é imenso, é gigantesco o lugar. E era uma sensação de tranquilidade, de paz, e um silêncio. É um silêncio que é difícil descrever esse tipo de silêncio. Não tem, a gente não consegue sentir esse silêncio aqui. Não tem som algum, eu não senti som nenhum, não ouvi som nenhum. Eu só fiquei em estado de êxtase. É um estado de êxtase, sozinha. Eu estava sozinha no meio do todo, olhando para tudo aquilo. Pensa num céu, numa noite escura, estrelada, com milhões de estrelas. Só que eu estava lá. Eu não estava olhando daqui como a gente olha para um céu estrelado. E você não sentiu companhia de ninguém? Não senti companhia de ninguém. Muito pelo contrário, eu me sentia sozinha nesse lugar, no todo, e olhando para a Terra, observando o globo. E como é que é esse êxtase e se sentir sozinha quando tantas experiências falam em que
falam que você nunca está sozinho, e que várias experiências as pessoas falam de estar num ambiente como esse, por exemplo, no meio do espaço, mas eu me sentia conectado ou conectada ao todo, como se eu fosse tudo aquilo. Isso existia no seu caso? Isso existia porque, como eu falo, como que eu vou dizer? Era uma felicidade muito grande. Eu me sentia feliz ali. Era mais ou menos assim. Eu era um pontinho no meio daquela imensidão, você entende? Mas esse pontinho fazia parte da imensidão? Você se sentia parte daquilo? Parte daquilo, porque era muito grande, Carlos, era gigantesco. Mas o fato de ser grande não quer dizer que você se sinta parte daquilo. Não, Carlos, era a sensação que eu sentia naquele lugar. Sabe, eu não sei explicar, não tem como explicar com palavras o que eu senti quando eu me vi nesse lugar. Eu falava, meu Deus, como foi? Eu juro que eu pensava, como foi que eu vim parar aqui? Mas ao mesmo tempo, eu queria ver, eu queria estar, eu queria ficar ali. Porque se você me perguntar se eu vi o meu corpo, não, eu não vi o meu corpo. Mas eu sabia que eu estava lá e que eu estava meio que flutuando mesmo, porque eu olhava para tudo aquilo, Carlos, com uma felicidade e um silêncio, era um silêncio, não tinha barulho de nada. Era uma paz sem tamanho. Como é que você compara esse local com aquele universo rosa? Que lá era a sua casa, de uma certa forma. E esse aqui, você sentia um êxtase, mas não era a sua casa? É diferente. A sensação que eu tinha quando eu era pequena, que eu ia para esse lugar quando eu dormia, era gostoso. Eu me sentia em casa. Só que essa experiência aqui, que foi quando eu me vi nesse espaço infinito, gigantesco, era diferente de quando eu era criança. Foi assim, como que eu vou dizer? Sabe quando você tem um encontro, uma coisa... É diferente, Carlos. É suave, é gentil, é amoroso. Não tem como explicar com palavras, mas é diferente. E o que você foi fazer lá? Eu não sei, eu acho que eu não sei como que eu fui pra lá. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei como eu fui parar naquele lugar, eu não sei. Aconteceu alguma coisa ou você simplesmente voltou? Não, eu simplesmente voltei, eu simplesmente acordei com aquela coisa, meu Deus, eu tive um sonho lúcido. E é incrível, porque eu fico muito feliz quando acontecem essas coisas comigo. Eu fico muito feliz, eu fico maravilhada com tudo isso. Eu sei que você tem algumas experiências ainda para contar, mas eu aproveito para perguntar, você sente que há uma causalidade, por exemplo, na sua EQM, quando você tinha 10 anos, como se fosse necessário você ter essa espécie de recall, ser chamada de volta por causa da missão que você tinha? Aproveito e engato uma outra pergunta. Você acha que antes de você vir para a Terra, faz sentido para você pensar em uma reunião onde você discutiu o que você viria a fazer aqui, como algumas pessoas falam que acontece? Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Eliana, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutinhos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saindo do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de ter a sua história compartilhada com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?